Bem, o ser humano sempre teve uma necessidade muito grande de poder se localizar, de poder se orientar, e criou ali várias ferramentas de orientação. Você vai ouvir falar de mapas, de bússolas, astrolábios e por aí vai. Só que todos esses princípios de orientação, eles vão ter início ali num princípio básico, que é o princípio da rosa dos ventos, que nós vamos conversar aqui no decorrer da nossa aula. Antes de qualquer coisa, vamos conversar um pouco sobre a origem da palavra orientação. A origem dessa palavra ela vai surgir neste mapa aqui chamado de mapa de Teó. Aí tu para pensar um pouco, o que esse mapa tem a ver com essa história? Se tu prestares atenção, ele vai ter um T aqui no meio e um O. Devido a isso, o mapa de Teó. Ele se apresenta ali em forma de um círculo achatado, ele vai ser cortado por cursos d'água, como você vê aqui, Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, e vai formar os 3 continentes conhecidos na época. Lembrando que esse mapa ele é proveniente ali do século XIII, ele surgiu na Espanha e foi o mapa mais usado durante muito tempo, até o aperfeiçoamento da cartografia na época das grandes navegações ali por volta do século XX. Bem, ele forma esses 3 continentes e no centro você vai ver aqui dele que se destaca a cidade de Jerusalém. Jerusalém, que foi ali onde surgiu a religião cristã, seria o centro do mundo, segundo esse mapa. E se tu fores prestar atenção, esse mapa ele vai ter muita simbologia cristã. Você vai ver aqui a existência do paraíso na Ásia. Você vai ver os outros 2 continentes que acabam que, segundo a religião cristã, vai ser proveniente também da Ásia. E um detalhe importante é que esse mapa ele é centrado no Oriente. É daí que vai vir a explicação da concepção original da palavra orientação. O que era orientação? Orientação era orientar-se. O que era orientar-se? Era seguir para o Oriente. Portanto, essa é a origem da palavra orientação que você tanto usa hoje em dia. Orientar-se era arrumar para o Oriente, que era o lugar de salvação da alma, que era o berço ali da religião cristã. Daí que vem esse termozinho. Como eu já falei, nós temos aqui a rosa dos ventos, que ela vai ser o principal objeto de orientação. A partir dela você vai ter principalmente surgindo ali a bússola, que ela vai surgir na China antes de Cristo, só que ela só vai chegar na Europa lá no ano de 1190, só a título de curiosidade. Na bússola você vai encontrar ali os pontos cardeais, que são os principais, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais. Vamos especificar eles aqui. Nesse desenho, você vai ter a representação dos pontos cardeais juntamente com os pontos colaterais. Essa é a representação que nós mais utilizamos sobre pontos cardeais. Nessa outra imagem, você já vai ter a rosa dos ventos um pouco mais completa. Nessa estrela rosa, você vai ter os pontos cardeais. Nessa estrela azul, você terá os pontos colaterais. E nessa outra, uma tonalidade amarelo bem clara, os pontos colaterais. E o que seria a rosa dos ventos? Ela é um conjunto de pontos de orientação conhecidos como pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. É bem simples. Vamos exemplificar aqui quem são cada um deles. Os pontos cardeais correspondem a norte, sul, leste e oeste, com essas siglas que você já conhece, NSLO. E os pontos colaterais correspondem a nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste, correspondendo especificamente nessas siglas que também já devem ser bem conhecidas por você. E nós temos também os pontos subcolaterais, que não são tão usuais, mas também servem para que nós possamos localizar cada vez melhor. Que são 8, norte-nordeste, leste-nordeste, leste-sudeste, sul-sudeste, sul-sudoeste, oeste-sudoeste, oeste-noroeste, norte-noroeste. É interessante que vai ter alguns lugares que você vai ver lá sul-sudeste, oeste-sudoeste, noroeste. Você também vê dessa forma. Uma outra importância dos pontos cardeais, quanto a essa questão da localização, é que a partir deles você consegue localizar o Sol, aonde nasce o Sol. Toma-se por base que o nascimento do Sol ele ocorre no leste. Portanto, o Sol vai nascer de leste para oeste. É daí que, a título de curiosidade, vai vir aquele termo de que o Japão é a terra do sol nascente.
aqui. Por que que o Japão é conhecido como a terra do sol nascente? Se você prestar atenção aqui nesse mapa mundi, o Japão se localiza deste ladinho. Para a gente concluir aqui, vamos fazer um pequeno resuminho. Você já sabe o que é a roda dos ventos, você já sabe que a roda dos ventos ela é formada pelos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Vou corrigir aqui. Subcolaterais. Você também já sabe a origem da palavra orientação, que ela vem a partir daquele mapa TO, que orientar-se era rumar para o Oriente. E já sabe também que o Sol ele vai nascer de leste para oeste. Se você quiser um dia se localizar, quando o Sol estiver nascendo de manhã, você já sabe que ali vai ser leste. Portanto, você já saberia se localizar e depois descobrir os outros pontos cardeais. Porque se você sabe que, obviamente, quando o Sol nasce é leste, vou colocar aqui para você não se confundir. Se você sabe que o lugar onde o Sol nasce de manhã é o leste, obviamente, do seu lado esquerdo vai ser o oeste.